Bom dia, excepcional manhã para você, manhã gloriosa de quarta-feira, dia 14 de abril, manhã abençoada. E hoje eu entrei aqui, na nossa live de 7 para falar com você um pouquinho, rapidinho, e coloquei um tema aí bem engraçado, Quase morri, fui ingrata. Uma situação bem engraçada que eu passei, bem engraçada mesmo, que eu passei no início dessa semana. Bom dia, bom dia, bom dia, sejam bem-vindos, muito bem-vindos, fiquem à vontade, vão entrando. Aqui em BH, um gelo, quase morri, fui ingrata. Como que é isso, Miss? Vou contar pra você como que foi. Isso, bom dia, fiquem à vontade. Eu tive um fim de semana abençoado, eu fiquei com netos, meus 2 netos ficaram comigo, vieram para cá sábado e ficaram aqui. E como eu ia fazer uma ministração lá no Veneza, eles moram, para quem não conhece aqui é a grande BH, eu moro em uma cidade, eles moram em outra cidade, Dá em torno de, se eu não tiver ruim aqui de lembrança, de memória, é em torno de uns 25 quilômetros. E eu fui os levar na segunda pela manhã. E aí peguei um pedaço da BR, mas resolvi parar num lugar aqui que chama Ceasa, que faz a distribuição de frutas, verduras, E é um complexo grande que tem aqui entre uma cidade, da grande BH, onde eu estou, da outra, onde eles estão. Eu resolvi parar lá para comprar uma pazinha de lixo, olha. Uma pazinha de lixo grande, igual uma que eu comprei lá para a igreja, e eu dei uma paradinha. Mas não sabia eu que isso era uma provisão de Deus, O Espírito Santo de Deus que me incomodou de resolver comprar essa pazinha de lixo numa hora nada a ver, E eu parei. Eu parar nesse local, saí da BR, entrei nesse local e estacionei, comprei uns panos de chão, não achei a pazinha e ia me direcionar a outra loja onde eu compraria essa pazinha. E para mim ir para essa outra loja, eu dei ré e parei no cruzamento. Porque lá, como é muito grande, passa muita carreta toda hora, dentro, descarregando lá, muitos carros, fazendo compras. E aí eu parei no cruzamento. Quando eu parei, eu escutei o barulho assim, tipo um pneu esvaziando de uma vez, como se ele tivesse estourado, e esvaziando de uma vez. Só deu aquela descidinha. Os meus lindos netos estavam dormindo. Nessa hora eles continuaram dormindo, porque como eu não estava em movimento, o pneu só esvaziou. Pelo menos eu achei que era isso. E aí o homem olhou assim, assustado, fez sinal. Eu falei, furou, Aí desci já imaginando, ele vai trocar para mim, Porque lá, Ceasa é um local onde tem muito homem, Homens fortes. E quando eles veem uma mulher, enquanto mais com 2 crianças, Uma de 5 e uma de 3. Então, falei, tá liberado, vou ser ajudada aqui, não vou precisar trocar esse pneu. Quando eu desci, eu vou fazer até um Reels. Eu vou fazer um Reels que eu comecei a filmar lá, mas aí como os homens vieram conversar comigo, e eu tive que ligar para o meu esposo para ir lá me ajudar nisso, eu parei a filmagem, mas eu filmo o carro, filmo os babies dormindo. Não, muito legal, vou fazer um Reels hoje. E eu tive um livramento que a barra, como que ela chama, um dos senhores lá, um dos caminhoneiros que parou, me falou o nome dessa barra. Estou tentando lembrar o nome da barra. Não é a barra de direção, ele falou um outro nome. É a barra que segura o pneu no carro. Ela quebrou. E aí o pneu fez assim. Gente, vocês não estão entendendo. Eu amo correr, sabe? Sabe aquela mulher que ama correr? Como se diz meu sobrinho lindo Samuel, mãe, a tia Beth é piloto de Hot Wheels?
Um dia que eu tava dando carona a ele perguntou se eu era piloto de Hot Wheels. Falei, sou sim. Isso mesmo, isso, Samuel. Eu amo correr. E a estrada lá é muito gostosa e ela é boa. Mas tem uns radares. Então o que eu faço? Como eu faço muito esse trajeto, né? Meus netos moram lá. Eu corro até o radar, corro para no radar, corro para no radar. Porque a pista lá tem pedaços que é 110. Ela é liberada 110, alguns trechos. E o radar lá em alguns locais é 70. Eu a 70, quebrando aquele negócio, o meu carro ia dar PT, como se diz meu marido. Eu não capotaria, porque como ele ia descer o bico da frente, ele ia parar. Mas eu corria risco, se eu estivesse na pista do meio, eu descer e cair para a esquerda. E se tivesse alguma carreta, alguma coisa, eu ter algum problema. E ele tem, a avenida tem um reguinho no meio, sabe? Tem aquelas, como se fosse, não chega a ser um córrego não, mas tem no meio, ela tem um espaço bem grande, então vira e mexe alguém cai lá, sabe? Não é muito fundo não, mas é puxadinho. Então eu poderia cair nesse negócio, eu poderia parar de uma vez em alguma carreta atrás, mil e uma coisas. Detalhes, a minha senha, a senha dos meus netos não foram chamada. O senhor falou, não, tá na hora não, você fica aí mais um pouquinho, tem um bocado de serviço ainda para você. Então, não tá na hora não. E eu e meus netos tivemos um livramento maravilhoso. E aí meu esposo levou o carro da minha filha, eu troquei, coloquei os meninos no carro e continuei a minha viagem. E ele ficou lá, tadinho, mofando, esperando o reboque, né? O seguro mandar o reboque, demorou muito. Ele ficou lá horas esperando, mas eu tinha um compromisso na outra cidade e estava com os babies, né? E eu continuei a minha viagem, porque eu estava exatamente na metade do caminho. E aí, foi muito interessante, ministrei, foi uma bênção na Batista Lagoinha do Veneza, foi maravilhoso, né? Com toda a segurança, né? Nós estamos em pandemia, foi um grupo pequeno, né? Num trabalho de casados lá, foi maravilhoso. Quando eu estava voltando, eu tive um contratempo, né? Assim, nada muito sério, eu tive uma situação ruim, que eu nem vi no dia, eu só notei no outro dia que eu notei. Que eu fui passar em um local e aí eu tive em virar em um local muito ruim. Eu dei uma reladinha no carro. Detalhe, eu acabei de ter um livramento de morte real, com os 2 netos no carro, né? Então, quem conhece a estrada ali perto do Ceasa sabe que esse tipo de acidente da barra, né? Soltar com o carro, nós tivemos nada, meu carro não teve nada, só para você ter uma ideia, porque como eu estava parada, né? Como eu parei no Ceasa, eu parar no cruzamento e quebrar, ele nem arrastou no chão, então ele foi só trocar exatamente aquela peça. E esse contratempo que eu tive foi coisa assim, tudo super discreta, um local muito ruim, e o carro dela muito grande, eu fiz a curva, vi que não ia dar e eu dei ré. Eu dar ré, o carro dela ser muito baixo, deu uma passadinha embaixo, uma coisa simples. E eu fiquei muito chateada comigo com isso. Fiquei muito chateada ontem, quando eu descobri ontem que tinha acontecido isso com o carro, que é dela, né? Que é um carro bem mais novo que o meu, muito bonito. E aí eu fiquei muito chateada comigo. E o mais interessante foi, e eu fiquei super chateada no dia, na hora, né, que eu vi o que tinha acontecido, porque eu achei que tinha dado uma raspadinha embaixo só e nada tinha acontecido mais. E quando eu fui ver, aí o Espírito Santo falou comigo assim: como você está nessa situação chateada, sendo que você acabou de ter um livramento de morte real com os netos, é um livramento tão grande em outra situação.
Então, é muito interessante como nós, seres humanos, somos memória fraca, né? As coisas aconteceram com um espaço de tempo muito pequeno, né? Eu estava indo, o Livramento lá na BR, foi 3 horas da tarde. O que aconteceu foi na minha volta, quando eu deixei minha sobrinha, umas 11h30 da noite, né? Então, assim, muito pouco tempo depois. E eu focar naquele, entre aspas, prejuízo pequeno, né, que eu terei, em vez de focar no livramento. Então nós somos é muito fácil nós tirarmos o foco do que é importante. Então eu tô aqui para te lembrar que a todo tempo nós somos presas fáceis da nossa mente, que tenta nos levar para as coisas ruins. Somos presas fáceis para o nosso adversário, que tenta toda hora lançar coisas negativas para entristecer, para desanimar. Mas nós temos o Espírito Santo, que está aí disponível para qualquer um, né, que queira, para nos lembrar a todo tempo de que há mais motivos de ser grata. E eu passei vergonha, que eu falei: Senhor, me perdoe, porque como eu me distraí tão rápido assim para ficar chateada desse prejuízo e não lembrar que poucos minutos antes, poucas horas antes, eu tive um livramento real. E muito grande, né? Porque nós poderíamos talvez não morrer, mas eu poderia ter sequelas grandes, ou então eu poderia ficar viva. E algum dos meninos que estão atrás, por exemplo, se eu fosse atingido por um carro atrás, né, num acidente na BR, um caminhão atrás, eu ter problema com os 2 netos de uma vez, né? E eu sobreviver, mas perder os meninos. E perder a oportunidade de viver mais com eles. E eu me esquecer disso e focar numa coisa tão boba. E deixar isso me entristecer, nem que seja por alguns minutos. Então, nós precisamos nos vigiar, nos policiar o tempo todo, porque a gente fica o tempo todo. Conhecer a palavra eu já sei, estou cansada de saber que aquilo que se deve fazer, mas nós distraímos no dia a dia. E precisamos toda hora trazer essa mente que quer correr lá e quer reclamar e quer murmurar e quer ser ingrata com aquilo que está acontecendo. E acidentes acontecem e coisas ruins acontecem com qualquer um. Com qualquer um. Foi uma distração minha ao dirigir. Eu poderia ter passado pela outra rua, porque pelo tamanho do carro dela, o ideal seria, porque esse local que eu passei não dá. Como se fosse um muro de arrima no meio da rua, só que ele é num bico de uma esquina. Então, para não dar a volta no quarteirão, eu passei, mas eu teria que ter feito mais manobras ou não passar por lá, porque realmente lá é muito ruim, muita gente já destruiu o carro lá. E numa pressa de vir embora e tal, eu resolvi passar, não pensei. Distração. Acontece com qualquer um, não é mesmo? Foque, vigie os seus pensamentos, vigie a sua mente constantemente. Passe o pente fino constantemente no seu dia, naquilo que você está pensando, naquilo que você está falando, porque a gente se distrai o tempo todo. Nós temos uma natureza pecaminosa e é muito fácil. Nós fazemos automaticamente. A gente automaticamente vai para a reclamação, a gente automaticamente foca no errado. A gente automaticamente, sabe aquele versículo de apóstolo Paulo? Aquilo que eu quero, eu não faço, e aquilo que eu não quero, quando eu vi, eu já fiz? Pois é. Então, é isso que eu preciso fazer, e você, a todo tempo, trazer a mente cativa e dar aquela passada de pente na mente. O que eu estou pensando? Ops, o que eu falei? E se conserte, se retrate,
Volte atrás, como eu fiz. Falei, Senhor, me perdoe. Como assim? Que ingratidão é essa? Nossa, minha vida tá maravilhosa. Não há uma bobeira dessa. Isso foi uma distração minha. E para nunca mais eu passar naquele lugar. Ou se eu passar com um carro tão grande, eu tenho que fazer muitas manobras. Porque literalmente o local não dá. E é aprendizado. Eu não perdi, eu ganhei a oportunidade de aprender várias coisas. Lá eu preciso fazer mais manobra. Talvez seja melhor dar a volta no quarteirão. Eu preciso prestar atenção no trânsito em todo o tempo. Preciso vigiar a minha mente, porque eu acabei de ser abençoada e eu posso, ao mesmo tempo, rapidinho ali, fazer algo que não convém. Né? Como ali Pedro do lado de Jesus, aparta de mim, Satanás. Mas espera aí, há poucos minutos atrás o Senhor estava ali em comunhão com ele não era Satanás. Tá, mas não vigiou e soltou uma frase lá que era do cão, né? E isso somos nós. A gente precisa se vigiar o tempo todo. Vigiar para sermos gratos até na dor. Então, eu louvo a Deus pelo livramento que eu tive e louvo a Deus pela experiência que eu tive com o carro da minha filha. Glória a Deus, é o carro da minha filha, né? E se fosse de qualquer outra pessoa, é encarar e falar, sinto muito, foi mal. E aí, bora lá. Manhã extraordinária para você, excepcional para você que está aqui. Muito bom estar com vocês. E lembre-se, seja grato, vigie os seus pensamentos, aquilo que passa pelo seu coração, pela sua mente, porque todo o tempo a nossa mente quer nos sabotar e nos prejudicar. Beijo, manhã abençoada, que a graça do Senhor, que a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores, esteja sobre você e sobre o seu lar. A cobertura do sangue, as mãos poderosas do Senhor continue te livrando, te guardando, te direcionando, te conduzindo. Que hoje você venha alcançar lugares altos, patamares mais altos ainda, que você vai além. Não se esqueça de ser grato. Grato por tudo aquilo que o Senhor te dá a oportunidade de receber, de coisas positivas, mas seja grato também pelas experiências que você teve nas situações negativas. Você aprendeu lá, você cresceu, você amadureceu e o Senhor está com você. Por isso que foi mais ameno, foi mais simples, não é mesmo? Porque o Senhor continuou lá, mesmo nas situações ruins, Ele está lá, Ele está com você. E Ele segura na tua mão e fala, bora lá, vamos junto. Beijão no seu coração. Tchau, tchau.